Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Filipenses, capítulo 2, e o estudo de hoje denomina-se A Importância da Comunhão. Vamos ler os últimos versículos desse capítulo 2, que vai ser do versículo 19 ao versículo 30, que diz o seguinte: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes brevemente Timóteo, para que eu também me sinta amado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha sincero cuidado por vocês, pois todos buscam seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Vocês, porém, sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do Pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação. Confio no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu fique menos preocupado. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Paulo finaliza este capítulo 2 do livro de Filipenses. Para você que não ouviu os outros estudos bíblicos, esse já é o terceiro estudo bíblico somente desse capítulo. Peço que pare, ouça eles antes de virem para esse estudo bíblico, para que tenha um melhor entendimento da mensagem. Mas essa finalização de Paulo ela é muito profunda, muito linda mesmo, e reflexiva, tanto que denominamos essa mensagem como a importância da comunhão. Paulo, a gente percebe como ele sempre foi muito transparente com as pessoas a qual ele era grato. Ele sempre deixou os seus sentimentos visíveis e como isso é importante. Infelizmente, hoje em dia, nós temos uma certa mania ou talvez a gente opta em não demonstrar muito os nossos sentimentos às pessoas. E claro, isso por uma questão de segurança, uma questão de autoproteção. Porém, a gente aprende com Paulo que ele sempre demonstrava como estava o humor dele, como estavam os sentimentos dele naquele dia, para com aquelas pessoas. Então a gente vai ver que em algumas cartas Paulo estava bastante triste, preocupado, estava decepcionado com algumas igrejas, com alguns irmãos. Ele deixa isso muito claro, mas ele também ele é justo em sempre reconhecer, sempre elogiar, sempre demonstrar gratidão para com aqueles que sempre o ajudaram na caminhada. E isso é importante que nós venhamos aprender e aplicar, porque infelizmente muitos de nós muitas vezes fazemos isso de sempre reclamar, sempre sentir que estamos nos sentindo sozinhos ou algo do tipo, mas e a gente não consegue reconhecer aquelas pessoas que estão conosco na caminhada. E aqui a gente vai ver que Paulo vai elogiar tanto a igreja como Timóteo e Epafrodito. Timóteo era um grande filho na fé de Paulo, e ele vai, tem duas cartas dentro da própria Bíblia com o nome de Timóteo falando sobre isso. Então ele vai dizer, olha, eu vou enviar-lhe Timóteo para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Ele tinha uma confiança muito grande em Timóteo, a ponto de enviar esse filho na qual foi criado ali, Paulo trouxe, construiu aquele garoto para o evangelho, para dar continuidade no seu trabalho. Então ele tinha essa confiança em Timóteo, ele deixava isso muito claro. E ele diz, versículo 20, não tenho ninguém que como ele tenha sincero cuidado por vocês,
pois todos buscam seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Então aqui ele faz um elogio público, né, que já ultrapassa gerações, de que Timóteo tinha um coração grandioso, que ele não pensava nos seus próprios interesses, ele estava disposto a fazer tudo o que fosse possível pelas pessoas e pelo Evangelho. Mais uma grande lição que nós aprendemos agora com Timóteo, como é importante nós termos esse coração aberto, esse coração generoso para estender as mãos, para ajudar aquelas pessoas que tanto precisam. Timóteo tinha isso e por isso ele era tão reconhecido por Paulo e por todos à sua volta. Era um jovem que de fato fazia a diferença onde estava, porque ele pensava nas pessoas mais do que os seus próprios interesses. Não tinha egoísmo, ele não se achava melhor do que ninguém, mas estava ali para servir do jeito que Jesus de fato nos chamou para ser. Então é um grande exemplo que Timóteo é para todos nós e que nós precisamos colocar em prática. E Paulo vai dar seguimento dizendo no versículo 22, vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do pai. Outro reconhecimento lindo de Paulo para com aquele jovem, para Timóteo, e eu imagino como ouvir essas coisas, ler essas palavras, era emocionante, era motivador para Timóteo. E é isso que nós também precisamos fazer para com aqueles na qual nós devemos gratidão, aqueles na qual nós reconhecemos que fizeram coisas boas por nós, que fazem coisas boas por aí, e que nós podemos, sim, devemos valorizar, né, dizer diretamente para essa pessoa, escrever para essas pessoas o quão importante elas são. Talvez Timóteo não fazia ideia de quão importante ele era, né, de quão valorizado ele era, mas Paulo fazia questão de dizer. E hoje é importante que nós também façamos isso, reconhecer, dar de fato o reconhecimento para aquelas pessoas que realmente merecem. E agora ele entra na área do Epafrodito, né? Olha, penso que será necessário enviar de volta a vocês, Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Novamente, Paulo está aqui elogiando, né? Rasgando elogios a mais um cooperador, a mais um homem que estava junto com ele. Isso é muito interessante. E ele diz, olha, ele tem saudade de todos vocês, está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente, quase morreu. Deus, porém, teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, né, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, Paulo, né, já vinha passando por lutas, por dificuldades, e perder aquele grande irmão, aquele grande cooperador, seria muito difícil. E Deus teve misericórdia da vida daquele homem. E ele vai dar seguimento, por isso logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu fique menos preocupado. Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este. Olha, tudo que a gente está dizendo aqui, Paulo também cita para aquela igreja. Honre homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês podiam me dar. Paulo era um homem que sabia reconhecer, que sabia elogiar, que sabia dizer para as pessoas aquilo que eles faziam de bom, que sabiam valorizar a atitude de cada um na caminhada. E ele instrui para que aquela igreja, lá em Filipos, fizesse a mesma coisa. Soubesse valorizar aquele homem que quase morreu, que quase entrega a própria vida em favor de Cristo, em favor da igreja. E que nós possamos ter essa mesma sensibilidade que Paulo tinha de reconhecer, de valorizar, de colocar em prática esse sentimento que nós temos de gratidão, de reconhecimento para aquelas pessoas que de fato precisam, e que nós também possamos ter essa comunhão uns com os outros. Epafrodito era um grande irmão para Paulo, Timóteo era como um filho para Paulo, que essa comunhão, como uma família, possa se fazer presente até hoje, na igreja de hoje, na nossa vida cristã, assim como era na época de Paulo, que nós também possamos viver isso, porque isso é importante, é essencial para que a igreja continue avançando. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.